Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, seu canal de entretenimento, diversão política, todos os assuntos bacanas aqui para você discutir conosco na região do Alto Tietê. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, que é uma menina cantora que está fazendo muito sucesso aqui em Mogi. E Mogi é só o começo, porque a carreira dela realmente está meteórica. Thaís Mello, é um prazer Prazer é meu. te receber aqui no AtoCast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu quero começar perguntando como é que começou a tua carreira e assim, essa ascensão que você está sentindo, como as coisas estão evoluindo. Como é que é isso aí para você? Eu comecei a cantar, na verdade, por uma lesão no joelho, porque como eu sempre fiz balé, sempre fui bailarina, então desde os 4 anos eu danço. E quando acho que foi agora eu não vou lembrar a data, mas eu tinha 18, mais ou menos 18 ou 20, por aí, nessa parte da idade aí, eu tive uma lesão no joelho. E aí eu tive que parar de dançar para tratar essa lesão. E quando eu voltei a dançar, eu rompi o ligamento. E aí, assim, aí eu não poderia mais fazer nada. E eu ganhava vida dando aula e dançando. E como eu já cantava, brincando, assim, com meu irmão, aí eu falei, bom, quem sabe? Vamos Assim, quem sabe é cantar. ótimo, né, gente? Porque, olha, eu tive a oportunidade de acompanhar seu show no Sesc Mogi, foi no mês de agosto. Sucesso, né? Lotado, Graças a Deus. maravilhoso, assim, uma afinação incrível, uma voz incrível. Eu não consigo entender como é que você ainda pensou e quem sabe, porque para mim parece que você nasceu para cantar. É verdade. Na verdade, assim, eu sempre tive um pouco de dúvida, porque não era uma coisa que o meu irmão, ele estimulasse. Tipo assim, cara, por que você não vai cantar? Não, eu só brincava assim, mas ele nunca falou pra mim, cara, você tem que cantar, você tem que cantar. Quem falava, ironicamente, quem falou pra mim foi o Daniel Granado, que eu fiz show com ele mês retrasado. E o meu produtor hoje, que é o Luizinho, que era um da banda dele. E eles falavam pra mim, você tem que cantar, você tem que cantar. Você tem um olhar de fora, né? Você tem que cantar. E aí, quando eu rompi o ligamento, eu fui chamada pelo Lelo, da Bandite, pra fazer um teste com a banda. E aí eu comecei a cantar. Lá na banda do Lelo. Lá na Bandite. O Lelo com rodinho no pé, já viajou o Brasil inteiro, que é maravilhosa. O Dani, o meu irmão, foi. O Dani também. Foi também cantor e guitarrista da banda, assim como a Bianca, que é a mulher dele. E aí o Lelo me chamou e foi a minha primeira experiência cantando ali. Aí eu entrei numa banda de rock também, do Ricardo Café, que era a Telerocks. E aí que eu comecei a cantar e foi indo. Foi caminhando. Foi caminhando. Mas... Não, pode falar. Continua. Aí foi caminhando essa história da canção e você deixou o balé um pouco de lado nesse período? Enquanto eu estava machucada, eu deixei. Daí eu comecei a ganhar a vida ali com música, mas sempre voltando pro balé. Eu acho que, assim, hoje em dia, o balé não é mais o meu sustento principal, a dança não é mais o meu sustento principal, mas também, assim, foi natural, foi acontecendo, porque veio a pandemia, aí na verdade, antes da pandemia, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a cantar, fui convidada para cantar em cerimônias de casamento. Então eu comecei a cantar em cerimônia, mas sempre dando aula de dança. E depois de uns 2, 3 anos, acho que trabalhando com algumas empresas de casamento, eu falei, vou trabalhar eu. Porque assim, você começa a ver coisas que você não gosta e fala assim, putz, eu queria muito, muito fazer isso aqui melhor, eu queria fazer aquilo ali melhor, eu queria dar essa produção aqui, ainda mais sendo filha de um engenheiro, produtor ali, que tem tudo cronometrado, que ensinou a gente sempre a fazer tudo, eu e minha irmã sempre a fazer tudo tão corretinho ali. Eu fui tendo essa vontade de eu mesma ter a minha empresa. Aí eu abri a minha empresa 10 anos atrás de música para evento. Então eu comecei essa carreira de
música Empresária de também. empresária, música empresária ali, onde eu tenho que gerir a minha equipe, meus músicos, equipe de som, técnico, fotógrafo, as pessoas que trabalham comigo. E na pandemia, os eventos deram uma cessada, né? Porque não podia ter evento. E aí, como é que você fez? Foi quando eu abri a Prado. Na verdade, eu abri a Prado um mês antes da pandemia. Eu nem sabia que ia fechar tudo. Mas era por hobby, que era essa marca de doce. Porque como eu tenho muita intolerância a alimento, eu comecei a desenvolver alguns doces que eu pudesse comer. Meu primo vegano, comecei a desenvolver doce para ele. E aí eu falei, bom, vou abrir uma marca. Mas era hobby. E aí veio a pandemia, eu falei, agora não é mais hobby, agora vai ser meu sustento. Sempre camaleoa, né? E aí um casal de amigos meus me deram de presente na pandemia, ó, você tá sem trabalhar, tá todo mundo, tá tudo parado, tô te dando um ukulele aqui para você aprender agora um instrumento. Tem que aprender um instrumento. E quando eu aprendi a tocar, fui aprendendo a tocar sozinha, né? E comecei a compor. Foi meio de repente, assim. Comecei a compor, e quando eu comecei a compor, foi que as coisas começaram a mudar um pouco de cara de empresa para artista. E aí eu comecei a compor música, aí eu comecei a colocar a banda fora o casamento, né? Colocar banda para tocar em outros lugares, fazer mais shows abertos. Então, aí começou outra Thaís surgir, que é uma Thaís artista, não é a Thaís empresária. Incrível, né? Que esses starts vão na sua vida. Você É só muito vai natural, você vai seguindo o fluxo. Você nunca fez um preparo para ser cantora e assim, você treinou para isso ou você saiu cantando? Você nunca estudou técnica vocal? Gente, é impressionante. Não é bom isso, tá? A gente tem que estudar. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Mas é assim, uma incrível, né? Realmente é um talento, né? Quando eu estava mais ativa na dança, muita gente falava para mim, tipo, por que você não faz musical? Porque você canta, você dança, vai procurar fazer musical. Então eu fiz muitos cursos onde também sempre tinha uma aula ou outra de canto, com algum tipo de técnica de canto. Mas era assim, curso de 3 dias, uma semana, nada de parar e fazer curso. E aí, quando em 2015 eu fui estudar dança em Los Angeles, e aí já era a segunda vez que a gente estava indo para estudar dança, aí eu falei, eu acho que eu vou estudar canto, vou aproveitar, eu tô aqui estudando dança, vou procurar alguém que possa me dar aula de canto aqui, né? Já que eu tô aqui mesmo, já que eu tô em Los Angeles e que aqui é um polo de artista. E aí eu procurei uns nomes de professores de canto e apareceu esse cara que chama Micah Plisner, e que ele era coach da Katy Perry, da Demi Lovato, do The Voice de lá. Aí eu falei, vamos saber? Quer saber? Vamos ver, porque daí vai que ele fala pra mim que eu realmente sei cantar, que eu posso ser cantora. E aí eu fui, você tem que passar por uma entrevista, né? Alguns professores pedem essa entrevista antes de dar aula, por questões de tipo assim, eu não quero dar aula para qualquer um, então eu não sei se você é boa, depois você vai sair falando que eu dei aula para você, você é ruim. Não, muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Até porque as pessoas muitas vezes vão lá, mas não estão empenhadas, né? Só querem sei lá, a fama de ter passado, pelo professor, mestre, pelo mestre. Assim. E aí, na entrevista, eu fiz algumas coisas, cantei pra ele, e aí ele falou, tá bom, vamos. Só isso? Vamos. Gente, aí você já tem uma noção, né? E, Thaís, aí você falou do seu lado compositora, né? Que é recente. Eu percebi que no show você cantou muitas canções de artistas consagrados do rhythm and blues, do jazz, do próprio, sei lá, uma mistura aí né? Então tem um pouco de tudo, né? Sim. A Chaka Khan, assim, Aretha Franklin, um repertório maravilhoso, né? E assim é bem particular, porque a gente vive num Brasil hoje que ele está dividido entre 3 facções, vamos dizer, facções no bom sentido, tá, gente? Tipo, ou é o funk, ou é o pagode, ou é o sertanejo, né? Então eu percebi nesse show que realmente existe um público para isso, né? E muito interessado nesse tipo de música, né? Eu fiquei um pouco surpresa, assim, eu sempre quando posso fazer show ao vivo,
Ao vivo não, desculpa. Aberto. Aberto. Aberto, não, tirando evento. Quando eu posso eu escolher o repertório, eu sempre vou puxar para blues, para jazz, porque são as minhas referências, né? Então, assim, eu cresci ouvindo jazz, eu cresci ouvindo blues, porque meu irmão também era guitarrista e tocava muito blues, meus pais ouviam muito jazz, muita música erudita, então a minha referência sempre foi essa. E aí eu fui moldando o meu repertório, sempre gostei muito de Etta James, Aretha Franklin, e quando o Blue Note me pediu um show, eles me pediram um tema, você pode colocar algum tema? E pediram alguns temas variados, assim, então eu dei três temas para eles, falei, olha, poderia, tipo assim, de artista, né? Poderia fazer George Michael, poderia fazer Marisa Monte, que eu amo, e poderia fazer Etta James. Aí ele falou, e se você fizesse uma mistura de alguma coisa que passasse por tudo? Aí eu falei, então tá, então vamos fazer um do jazz ao soul, que passa por tudo ali. E aí eu fui criando esse repertório, fui desenhando o repertório e colocando o que eu gostava ali. E me surpreendeu muito, porque eu não sabia que teria tanto público para isso. Quando eu cantei Chaka Khan no Blue Note, muita gente veio falar comigo, você colocou Chaka Khan. É a música da vida de muita gente. E eu fiquei muito surpresa, porque você pensa assim, às vezes você acha que só você, tipo assim, eu quero cantar essa música porque eu amo essa música, mas eu não sei se vai fazer sucesso, porque não sei se todo mundo vai gostar. E no fim, eu me surpreendi. No show do Sesc também me falaram da última, que é um Temptation, né? E todo mundo falou, algumas pessoas falaram assim pra mim, nossa, você tocou Papa Was a Rolling Stone do Temptations, e tipo assim, eu fiquei surpresa das pessoas reconhecerem essas músicas, que são músicas antigas, que são músicas que não é, hoje em dia não é todo mundo que conhece. Mas é incrível, porque o show tinha pessoas de todas as idades e todo mundo curtindo. E seria muita indiscrição da minha parte pedir para você dar uma palhinha, assim, um pedacinho só na capela, só para a gente ter. Tem muita gente que não conhece, mas se você canta um pedacinho, o pessoal já reconhece, né? Deixa eu ver. De qual? Curtinha, da última, da Temptations. Mama Was a Rolling Stone, por exemplo. Tá, peraí. Uma cantora essa daí acho que eu não vou cantar porque ela é muito alta, eu vou gritar aqui. Mas eu posso cantar da Chaka Khan. Então vai, vamos. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now I'm flying through the stars and hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody love me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody love me better than you. É disso que eu tô falando, gente. Sensacional. E assim, o teu inglês é praticamente perfeito. Eu sei que a sua mãe é professora, né? Professora de inglês. Como é que foi aí essa construção de cantar em outro idioma? Inglês, eu acho que é a minha segunda língua, assim, a gente falava muito, quando a gente era menor, a gente falava muito inglês em casa por causa dela, né, ela falava inglês com a gente, então pra gente foi muito natural. Mais uma coisa que aconteceu, a gente que legal, né? Falou muito, escutava muita música em inglês, então minhas referências sempre foram jazz e blues, então eu escutava muita música em inglês, e eu tenho até um pouco de dificuldade, eu achava que eu tinha um pouco de dificuldade de cantar em português, porque eu cantava muito mais em inglês, tanto rock, quanto blues, quanto jazz, então eu falava assim, não sei, minha voz não é uma música brasileira, então assim, eu fui reaprendendo, inclusive reaprendendo o meu amor pela música brasileira, porque o meu pai, assim, o rock é muito da minha mãe, e meu pai ele era muito mais eclético, então assim, tinha blues, tinha jazz e tinha Clube da Esquina, tinha Renato Teixeira. Então assim, eu fui ver o último show do Renato Teixeira no Sesc, maravilhoso, que foi maravilhoso.
E, gente, eu acho que eu chorei o show inteiro, assim, porque eu lembrei da minha infância, das músicas que eu ouvia quando eu era pequena. Eu percebi o quanto de Renato Teixeira e Almir Sater tem nas minhas composições. Muito, assim, eu gosto muito de folk, então tem essa coisa mais caipira, da viola, desse som mais intimista, assim. E aí eu percebi quanto referência deles tem na minha composição. No meu canto tem muito jazz. No meu canto, no meu estilo, mas na minha composição tem muita música brasileira. E você cantou músicas brasileiras no seu último show, né? Foi Sandra de Sá, né? Cantei Sandra de Sá. Cantei duas minhas gente. e cantei Sandra de Sá. E assim, você falou que construiu esse repertório. É com ele que você tá viajando agora, fazendo shows? Você pensa em turnê? Como é que tá a sua vida nesse Queria fazer turnê, gente, me chama pra fazer Chamem. turnê. Na verdade, assim, a gente é um projeto que chama do Jazz ao Soul, e aí, assim, você tem que fazer o pitch, na verdade, para outras casas. Então, agora que a gente entrou no Sesc, o ideal é fazer o pitching para outros Sescs do mesmo projeto, para outras casas que ofereçam esse tipo de coisa, voltar no Blue Note, que eles já tinham pedido outro show. Mas assim, gostoso é escrever vários projetos. Agora a gente está escrevendo um só de groove brasileiro, umas baladas brasileiras, e eu estou escrevendo um de samba, que era o que eu queria muito fazer. Que barato, muito gente. fazer um show só de samba antigo, com Noel Rosa, com Cartola. E aí eu comecei a fazer agora o rascunho desse projeto, entender quais músicas eu quero nesse repertório. E aí, assim, é tudo venda de projeto, né? Já tem uma casa em Porto Alegre que também já tinha entrado em contato, mas Brasil é muito difícil, gente, viajar, receber, se tem a produção, como é a produção, quem paga por essa produção. Exato, é uma coisa cara e difícil, né? Que por enquanto, assim, o Sesc e o Blue Note foram mais receptivos, vamos dizer assim. Não receptivos, eu acho que mais que dá uma folguinha para mim, assim, que geralmente quem tá produzindo os shows sou eu mesma. Eu tô produzindo, eu tô vendendo, eu tô colocando em casas, mas a produção é toda minha, então o dinheiro que vai para produzir é muito maior do que que eu recebo. Mas no Sesc não, graças a Deus. Sesc não, Blue Note não. Eles produzem tudo e você só tem o trabalho de cantar. Você tem o trabalho de... E você elogiou muito seus músicos, né, nesse show, porque essa parceria também é muito importante, né, Thaís? Eles são me fala um pouquinho deles. Esse time é um time que tá comigo, vai fazer um ano agora. E, na verdade, o baterista tá mais tempo. O Alan tá mais tempo comigo. Mas ele foi um time que foi trocando até acertar, assim. E os meninos agora, assim, é um time que eu não tenho nem do que falar, de reclamar. Além do talento que todos têm individualmente, eles são muito generosos e gentis uns com os outros, assim. Então, é uma diferença muito grande para mim, porque como empresária, como a pessoa que produz, que tem que ir atrás de show, que tem que ir atrás de produção, gerenciamento da equipe, deixar todo mundo confortável, quando você ainda tem que gerenciar egos e brigas, né? Dentro de banda. É o normal, né? Que é o mais normal. Surreal, você teve muita sorte, né? Na verdade, sorte. É uma construção, como você falou, né? Sim, porque agora, é recente, é um ano, que eu tô com um time que gente, vamos fazer, todo mundo abraça o projeto, um ajuda muito o outro. A gente teve um show que a gente fez numa galeria no Ibirapuera, um pouquinho antes do show do Sesc, que o meu saxofonista não pôde ir, e quando ele perguntou pra mim quem você quer que eu mande no meu lugar, eu falei, bom, vamos tentar o Eric, que é o cara que foi, e o Eric, ele é saxofonista do Péricles, e ele já tinha tocado comigo, e ele é sensacional, e eu sabia que ele ia se dar bem com o time, e ele chegou ali, assim, ele foi no dia, né, não foi nem um ensaio, porque ele não é daqui. Não teve tempo. Não é daqui, ele só ouviu as gravações, a gente ensaiou, gravou para ele. O Vagnão, que é o meu saxofonista, foi no ensaio, escreveu as coisas para ele, mandou, ele estudou o repertório e foi no dia fazer. E você tem que confiar muito no músico para fazer isso, porque assim, tem que ser
precisam ser músicos sensacionais, que você sabe que vão dar conta, que vão estar lá no evento, vão abraçar o evento com respeito, vão abraçar o time com respeito. E assim, ele chegou, parecia que todo mundo já conhecia, e ele se deu super bem com os meninos se deram super bem com ele. Pronto, já tem um backup agora. Ah, com certeza. Mas assim, sempre é bom ter os backups, Sim. sempre tem as pessoas que salvam minha pele. O Clayton, que é um produtor aqui em Mogi, também é baterista do Raiz. Ele salva minha pele na bateria quando ela não pode. Então, a gente vai fazer um evento no final do mês, que o Taveira, que foi quem gravou a minha segunda música, que vai entrar no lugar do Bruno, que não pode, que é meu guitarrista. Então, sempre tem que ter o backup e sempre tem que ser um time coeso, de pessoas que você confia ali, que vão dar conta do trabalho, que gostam do meu trabalho e que se dedicam também para o meu trabalho, sabem o quanto o meu trabalho é importante para mim. Então, assim, tô muito feliz com esse time. Eles são incríveis. Não tenho nem o que reclamar. Como é que você se vê agora, a Thaís do futuro? A música, a dançarina, a empresária, a doceira, onde que você se encaixa? Olha, eu tô numa fase onde eu não tô... Não que eu não esteja planejando e nem que eu esteja projetando, mas eu tô muito solta e deixando muito que as coisas caiam no lugar que elas precisam cair. Eu acho que a gente tem que se preparar sempre para quando uma oportunidade chegar, a gente tá pronta para ela. Mas quando ela vai acontecer, se ela vai acontecer, já é outra história. Tô deixando muito que a vida me leve um pouco, porque eu acho que eu sempre fui um pouco controladora, um pouco eufemismo. Um pouco controladora, estressada, sempre querendo, assim, o que eu posso fazer mais para minha carreira? O que eu posso? E sempre trabalhando demais e sempre muito estressada. E eu falei, esse ano é a vida adulta. Pois né? é. A vida adulta, não é nem do artista, é a vida adulta. E eu acho que eu cheguei num lugar feliz com a minha música e com o meu time, onde eu tô deixando que as coisas aconteçam, que o universo trabalhe um pouquinho mais para mim do que eu não correr atrás. Eu não quero soar como preguiçosa, é o contrário, só um pouco mais relaxada. Então, assim, eu não tenho a pretensão de ser famosa e de lotar estádios. Seria lindo, não Claro que seria ela isso. quer, né, gente? Mas não é uma pretensão, tipo assim, nossa, eu preciso. Eu gostaria muito de viver da minha música de uma forma um pouquinho mais confortável. Viver da minha arte de uma forma um pouquinho mais não é menos luta, mas assim, é um país difícil, arte já é difícil no mundo todo, né? A valorização de arte já é difícil no mundo todo. Mas no Brasil a gente tem os nossos perrengues, a falta de valorização, a dificuldade que é valorizar um músico, pagar um cachê bonito e bom para um músico. Então, vamos dizer justo, merecedor, justo, né? merecedor. Lembrar que a gente paga conta com esse dinheiro. Não é sobrevive. Assim, não é um hobby, né? É um trabalho mesmo. Então, assim, a gente tem todas essas dificuldades para vender shows e para que as pessoas, para as casas para onde a gente venda show, tratem a gente com respeito. Quanto mais evento fizer, que os nossos contratantes tenham respeito pelo artista, que tenham um camarim, uma água, que tenham coisas que a gente já não quer mais passar, sabe? De se trocar em banheiro. Eu ouço essa reclamação de muitos artistas. Será que o empresariado não vai um dia perceber o valor desse artista? Eu acho... Não que eu ache difícil, assim, eu acho que a gente tem que entender como artista, e eu falo isso sendo bailarina e uma musicista, que a gente tem que entender o nosso valor antes de cobrar. E é muito difícil que um artista cobre o seu valor porque a nossa autoestima é muito baixa, como artista. Porque a gente está acostumado a ser desvalorizado, a não ser bem tratado. Então,
fica muito fácil que alguém te apresente um mínimo e você fale, ai, nossa, que Ai, lindo, que maravilhoso. que incrível, Não é, né? quando é o mínimo. Não dá, né? Quando é o mínimo, E, então... e assim, é o que você falou, né? Vocês estão acostumados a se desvalorizar, porque você vai ter que falar muitos nãos, né? Você vai falar, bom, não tem banheiro, não vai te oferecer nem mais, fala, não, obrigado. É. Você correria o risco de ficar sem trabalho num país como o Brasil, né? Então, É o que eu passei nesses 2 últimos anos. Diminuiu consideravelmente o meu leque de eventos por ter que começar a falar não para algumas coisas. E é difícil. Hoje eu tenho uma produtora para que ela possa, pessoas que possam trabalhar para mim, para conseguir falar com o cliente sem que eu esteja envolvida. Porque quando eu que faço tudo, e eu vou lá cantar depois, eu fico estressada e isso afeta a minha voz. Então, hoje em dia, eu tenho que colocar uma produtora, porque é ela que vai cobrar, olha, tá no contrato, olha exato. isso, olha E por aquilo. si só, parece que isso já desvaloriza você, né? Você tem que mandar alguém na sua frente para falar, olha, ela é bacana, pode vir. E Mas aí fica vem mais, aí fica vem a mais estrela. Mas é isso, né? Sim. Mas eu tô falando, assim, como músico mesmo, né? Eu acho que se todos tivessem essa oportunidade, o quanto, talvez, né, o empresariado não valorizasse mais o artista Sim. brasileiro, né? Mas eu acho que é isso, o artista precisa se valorizar, ele precisa dizer não. Se todo mundo começa a falar não, para olha, eu não quero esse tipo de coisa, eu não vou cantar nesse tipo de ambiente, principalmente, por exemplo, cantor. Eu lembro que no comecinho, quando eu cantava num bar, que todo mundo gostava, ah, é legal, vai lá tocar no bar. E eita. Opa. O bar pagava por couvert. Entendeu? E aí, assim, tudo bem, mas se o bar é muito ruim, os músicos gostavam do bar, assim, os músicos da banda, né? Não todos. Mas se todo mundo vai, o bar é ruim e as pessoas não vão até esse bar, não adianta a música só ser boa, entre aspas, porque se ele não tem um equipamento bom para a música soar boa, e aí eu que não tô me escutando, vou ficar esgoelando ali no bar, aí vem 60 pessoas assistir, e desses 60, se você fizer a conta, não dá para pagar nenhuma água, e tem Várias muita camadas. coisa, várias camadas ali. E eu lembro que eu falei isso, eu falei assim, eu não quero cantar por 4 horas e sair com 60 reais. Não quero mais. Você já começa a fazer essa conta. Porque para os músicos, arrebenta uma corda, você compra outra corda. Arrebenta uma pele da bateria, você compra você troca. Eu não tenho como trocar isso aqui. Tem que valorizar mesmo, né? E então você tem que começar a falar uns nãos, e isso começa a te colocar. Às vezes colocam você numa categoria, algumas pessoas colocam você numa categoria de snob. Ah, ela tá se achando. Não, não tô me achando. Não é nada disso. Mas se você pegar, por exemplo, uma Daniela Mercury, uma Marisa Monte, uma Vanessa da Mata, eu tenho certeza que elas agem dessa forma, uma Zélia Duncan. E é por isso que elas são quem são, né? A gente torce para que o não seja um sim bom lá na frente, né? Tipo, que seja uma valorização lá na frente. Só que a gente, artista, tem um medo dessa valorização, tem um medo de falar não por ficar sem trabalho. Isso acontece mesmo. Então, assim, começar a falar não diminui consideravelmente a sua quantidade de trabalho. Você tem trabalhos de mais qualidade, mas tem menos trabalho também. E tem gente que prefere um volume maior com menos qualidade. Cada um é cada um, não posso julgar ninguém. Eu só tenho que lembrar que, como é meu sustento, é a minha voz. E eu tenho que cuidar da minha voz, é o meu bem precioso. E eu tenho que falar não agora, vou ficar sem o trabalho? Vou ficar sem o trabalho. Mas eu tenho que ter fé que isso vai me levar para lugares melhores. E está me levando. Então, assim, foi uma delícia cantar no Sesc. E me ouvir no meu fone. Gente, vocês não fazem ideia. Para um cantor, o que é se ouvir cantar? Porque, assim, é tão difícil. Eu lembro, meu primeiro trabalho na Bandit, eu lembro que eu olhei um dos cantores e falei assim, mas ele não canta bem. Não canta bem. Eu não estava cantando ainda, eu só estava assistindo. Eu falei, mas ele não canta bem. Quando eu entrei na Bandit, eu entendi, isso foi na Bandit, eu entendi que existe toda uma camada de coisas ali que faz o cantor cantar
ou não bem no palco. Não é que ele não canta bem, mas se ele não estivesse ouvindo, é igual quando a gente põe fone de ouvido e tá cantando na academia ali, esgoelando, Se achando se achando e tá uma droga. Isso normalmente acontece, né? acontece, porque você não tá se ouvindo, você só tá cantando. É. E pro cantor, isso é muito difícil, porque se o equipamento de som, Sim. o palco que colocaram ali, não tiver o retorno, que a gente chama, que é onde a gente se escuta cantar, você vai desafinar, Você porque não você não tá tem se ouvindo, você não tem referência, referência. Então não é o cantor que canta mal, era ali, naquele ambiente, naquele lugar que eu vi, era especificamente a questão de som. E a gente passa muito por isso em bar, em show, em muitos lugares que colocam um equipamento de som ruim para o músico, a gente não se escuta, o cantor sempre é o que sai mais lesado, porque é a voz dele. Ele não troca, então, assim, a gente fica rouco, porque começa a cantar mais alto sem se escutar. Então, assim, que delícia que é cantar cantar no Blue Note, cantar no Sesc, cantar em outras casas que te proporcionam, até hoje, nos eventos mesmo, né? As equipes de som com quem eu trabalho, hoje eu tenho um técnico só para mim, só para banda, ele não é o técnico da empresa, ele é meu técnico. Então, ele vai visar o meu bem-estar ali. Então, é lindo, porque eu sei que tudo vai estar no lugar, ele vai montar meus equipamentos, ele vai passar meu fone, e aí eu consigo cantar com muito mais qualidade, porque eu tô me ouvindo também. Então é lindo, pra mim é maravilhoso. Thaís, eu desejo que você tenha os melhores espaços e cada vez mais Amém. espaço Amém. para a tua música, que é maravilhosa. E adorei conversar com você. Obrigada. Queria que você deixasse um recadinho pro pessoal, para Curtinho. chamar você, para acompanhar você, né? Para olhar o seu Instagram, para ver quando é que são os seus próximos shows, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso de verdade, que as pessoas vão gostar demais, como muita gente gostou e eu amo de verdade. Não é, eu não tô sendo tiete não, tá? De verdade. É de qualidade, gente. Eu acho que vale muito a pena. Meu Instagram, como música, é o @ThaísMelo, 3 underlines, o Thaís é com H, Melo com 2 L's. Sempre. Thaís com H, Melo com 2 L's, 3 underlines. E 3 underlines. É só seguir lá, tem sua agenda lá, tudo bonitinho. Sim, e aí tem as minhas redes sociais, na verdade, elas têm esse mesmo nome. Então, o Facebook, o Thaís Melo com H, Melo com 2 L's, 3 underlines. No Spotify você também pode me encontrar da mesma forma, no YouTube da mesma forma. Então, no YouTube tem os meus clipes, acabei de lançar a 3ª música autoral, vou começar a gravar a 4ª, tem minha agenda, semana que vem eu provavelmente estarei no Bourbon, Bourbon em São Paulo. Em São Paulo. No Bourbon Street. No Bourbon Street. Só no Bourbon Street em São Paulo, gente, que é a maior casa de jazz da megalópole, na minha opinião. Caramba, que legal. A gente faz uma jam, né, que tem os artistas que cantam blues e jazz, eles se reúnem uma vez por mês. Eu vou escorregar para fazer essa jam, que chama Blues Jam, é um projeto bem legal. Então, incrível. Aí no final do mês, aí o resto dessa agenda tem gravação, tem evento, mas aí são eventos fechados. Mas muito dia 26 de setembro agora. Dia 26 de setembro eu estarei no Bisa Maria. Piano e voz, maravilhosa. Piano e voz. No Bisa Maria, adoro. Bisa Maria. As meninas lá do Bisa. Sim, fazendo piano e voz. Thaís, cara, muito sucesso para você. Amém. Eu adorei te receber aqui. Um beijão para os seus pais, para sua família que eu amo. E muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu amei, eu achei muito curtinho. A gente tem pouco tempo, mas o coração é grande. Ó, vai voltar outras vezes para falar. Sim, com certeza. Dos seus novos projetos, projeto sambista, interessa. Sim. Não interessa tudo que você fizer em relação assim à música. Assim que tiver um próximo show. A gente ama a arte. Muito obrigada. Obrigada a você. Para você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua audiência e até mais um super bate-papo no AtoCast. Até a próxima. Tchau.